Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país, nesta quinta-feira, 16 de abril. Olha, nessa edição do Agricultura BR que você acompanha aqui pelo Canal do Boi, pelo portal SBA1, é o portal do agronegócio nacional, pelas parabólicas em todo o país, TVs por assinatura como a Claro TV e NET, agora são a mesma emissora, a mesma TV por assinatura, também na Neo TV no Brasil, no Paraguai. Você acompanha a partir deste momento pelo sinal aberto da TV Imaculada Conceição em todo o Mato Grosso do Sul, sinal aberto aqui no estado. Primeira informação que eu vou trazendo é algo que nós temos conversado com diversos produtores rurais e alguns analistas de mercado em relação ao Rio Grande do Sul. Olha, a expectativa de muita gente é que a quebra no Rio Grande do Sul seja superior a essa que a Conab tem apontado. E é exatamente este tema que será tratado nesta entrevista realizada pelo repórter Paulo Andrei, no Rio Grande do Sul. Ele conversa com o representante da Farsul, que fala em quebra de 50% no estado. É o que nós vamos acompanhar agora em relação à produção de soja gaúcha. Bom, falando um pouco mais sobre a safra da soja aqui no Rio Grande do Sul, durante o início da semana, a gente trouxe algumas informações que foram levantadas pela RTC, que apontavam cerca de 47,6% de perda na safra da soja aqui do estado. Hoje, para falar melhor sobre essa questão, eu conversei por telefone com o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que trouxe algumas informações e falou um pouco mais sobre como a Farsul busca auxiliar o produtor nessa situação. Nós assistimos essas perdas acima de 40%. Hoje as nossas sondagens, elas apontam para algo entre 40% e 50%. A rede técnica das cooperativas também trazem percentuais mais próximos de 50%. A gente vê com muita tristeza, não há dúvida. O produtor vem investindo ano a ano em aumento de tecnologia, em melhoria dos processos, em melhoria do seu negócio. Só que, infelizmente, as estiagens, elas fazem parte do nosso risco, do nosso negócio, e eventualmente elas vêm. E esse ano elas nos pegaram em cheio, mas o fato de elas serem parte do risco e parte do negócio não significa que nós não possamos ficar com uma tristeza imensa de ver os produtores que no ano passado investiram só aqui no Rio Grande do Sul 4 bilhões, B de bola, bilhões, ano passado em tecnologia, não ter o mínimo resultado do seu investimento porque não choveu. Então, não tenha dúvida, a gente vê isso com muita tristeza, mas também com muita preocupação, porque afinal de contas isso gera um impacto econômico em cadeia bastante grande e que o Rio Grande do Sul como um todo sofre quando nós temos estiagens dessa magnitude. Aproveitamos essa conversa também para falar um pouco sobre o cenário que beneficiou o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Afinal de contas, a última grande estiagem que nós temos registro foi no ano de 2012. Ao longo desse período, como o produtor pôde se preparar para enfrentar um cenário não tão favorável à sua produção como foi o ano de 2020? A Farsul, ela defende, é uma entusiasta da irrigação, tanto que o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, é um irrigante. O ex-presidente da Farsul, Carlos Esperotto, era um irrigante. Ou seja, nós temos várias pessoas na diretoria da Farsul que são irrigantes e que conhecem bem a importância e a necessidade desse investimento e dessa tecnologia na sua propriedade. E nós não temos dúvidas que entre a seca de 2012 e esta, muito se evoluiu em irrigação. Talvez não fosse tudo o que nós desejássemos, mas se evoluiu bastante. Agora, dentro daquilo que nós desejamos, nós temos que ter algum cuidado, porque nem todas as propriedades são viáveis de serem irrigadas. Seja pelo ponto de vista técnico, seja pelo ponto de vista da existência de um curso d'água viável que possa suprir a necessidade de água, seja pela oferta de energia elétrica. Sem energia elétrica se torna mais difícil, porque com combustível o processo é bem mais caro. Então nem todo lugar tem energia elétrica trifásica para se fazer a irrigação. E também tem um grande gargalo das licenças ambientais, que em que pese tenham melhorado
com a questão do mais água, mais renda, agora mesmo, no Código Estadual aqui do Estado, de Meio Ambiente do Estado, quando nós estávamos propondo que a licença seja automática para irrigação e a autolicença, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia acabar. O pessoal que supostamente defende o meio ambiente absolutamente contra. Bom, as nossas decisões todas, elas têm consequências. Quando a gente cria um monte de embaraços para que o produtor possa fazer o investimento em irrigação, quando tem estiagem, não tem como esperar outro resultado, que não seja perdas, né? Mas a culpa não é do produtor. O produtor quer, o produtor tenta. O produtor só no ano passado investiu 4,5 bilhões em tecnologia. Se não investiu muito mais em irrigação nesses últimos anos, tem que entender o porquê. E o porquê não é no seu apetite por investimento. Porque investir, ele investe. Se não investe mais em irrigação, é porque não dá. E o porquê não dá é algo bastante mais complexo, que passa, sem dúvida, por licença ambiental, energia elétrica disponível, água disponível para ser barrada ou açudada, enfim, para o fornecimento, e, por fim, por viabilidade econômica. Não adianta eu irrigar e o custo da irrigação ser mais alto do que o que eu vou conseguir tirar lá e o negócio não se pagar. Isso, então, não dá. E nós somos um estado de pequenas propriedades, onde a média das propriedades no Rio Grande do Sul são de 50 hectares e muitas delas, infelizmente, não se viabilizam economicamente com esse tipo de tecnologia que nós temos hoje. E finalizando a nossa conversa, eu perguntei como a Farsul busca auxiliar o produtor nessa situação e quais atitudes a própria Farsul recomenda que os agricultores tomem nesse momento. A Farsul trabalha no sentido de remediar, mas de evitar o incêndio. Quando nós temos uma comissão de meio ambiente extremamente ativa, que justamente trabalha nessa questão da facilitação das licenças ambientais. Estas mesmas pessoas que pertencem à nossa comissão da Farsul foram as mesmas que foram apedrejadas agora, alguns meses atrás, antes dessa estiagem, quando propunham, por exemplo, que seja autolicença para irrigação. Caiu o mundo em cima delas, não só ONGs, etc., mas órgãos públicos, a imprensa, caíram de pau em cima desses nossos representantes da Farsul que propunham esse tipo de coisa, estão lá permanentemente trabalhando por isso. Nós temos uma comissão também que trabalha essa questão das energias para que o produtor possa ter o acesso para poder fazer irrigação, mas nós não temos uma caneta. Quem tem caneta é o governo, quem tem caneta é o Congresso, quem tem caneta são as assembleias legislativas e os poderes e os órgãos do poder judiciário, né, que fazem a justiça. Então a gente pode propor e, claro, né, atuar como bombeiro depois que tem o problema da estiagem. Por exemplo, agora, junto com outras entidades, outras 10 entidades, 11 reunidas, lideradas pela Farsul, nós encaminhamos para o governo uma proposta de renegociação das dívidas dos produtores rurais, que vão poder parcelar em até 7 anos o custeio, pegar a parcela de investimento, passar para depois da última, e pegar parcelas que vêm esse ano de renegociações do passado e também passar para depois da última. Isso foi uma atuação nossa, da Farsul, junto com outras entidades, como a FETAG, como a FECOAGRO, como a Abraleite, como a Agapome, como a ProSoja, enfim, outras tantas entidades, e a Secretaria de Agricultura do Estado, a Assembleia Legislativa, o governador do Estado, enfim, todos nós juntos encaminhamos esse pleito que foi atendido pelo governo federal. E mais uma vez fica o nosso agradecimento a toda a equipe da Farsul, principalmente ao Antônio da Luz, que sempre se disponibilizam a trazer as melhores informações para o agronegócio. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei.
E como tradicionalmente ocorre nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório de vendas e exportações. Mais uma vez, as vendas foram muito fracas, vendas baixíssimas, 244 mil toneladas foi o volume total na semana encerrada em 9 de abril, fazendo com que se caminhe aí em direção à meta de exportação, mas a passos muito curtos. Pode colocar na tela, nós temos aqui o resumo do relatório apresentado há pouco. Nós temos aqui uma venda semanal de 244.708 toneladas. Na safra, os norte-americanos comercializaram 37.620.000 toneladas de soja para uma meta total de 48.310.000 toneladas. Portanto, vendas fracas aí para os Estados Unidos em relação à soja. É importante lembrar que a China não tem feito aquisições do produto norte-americano, tem comprado no Brasil. Sigo falando de elementos que são ligados ao mercado e que influenciam o preço direto de muitas commodities, mas principalmente a soja. Agora eu trago em destaque o dólar. Dólar comercial vinha com algum recuo na manhã de hoje. Nós temos aqui o dólar neste momento recuando ainda, queda de 0,25% para o dólar comercial, negociado a R$ 5,22, mais 9 para a moeda norte-americana. É o destaque do Agricultura BR, que segue agora falando de mercado financeiro, falando de dólar e também o que vem ocorrendo no mercado nesta quinta-feira. Quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff, ao vivo dos estúdios do Canal do Banho em São Paulo, na sede da BBM. Boa tarde, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o dia está de bastante oscilação aí, tanto para o dólar quanto para o Ibovespa, viu? A gente acompanhou o dólar abrindo o dia de hoje em queda frente ao real. Agora há pouco ele estava subindo e agora então mais uma vez em queda, né? Muito próximo aí da estabilidade. A moeda norte-americana ontem registrou um avanço na comparação com o real brasileiro, lembrando que na semana passada foram 4 quedas seguidas para o dólar, essa semana então 2 altas e agora, nesse momento, operando aí muito próximo da estabilidade, o dólar a R$ 5,23, falando sempre, claro, do dólar comercial, o dólar turismo tem um valor mais elevado. Com essa valorização de ontem, agora no mês, a moeda norte-americana acumula uma leve alta no mês de 0,89%. E no acumulado do ano, a valorização é de quase 31% para a moeda norte-americana frente ao real e claro que avança também frente a outras moedas aí ao redor do globo. Com esse cenário de aversão ao risco, muita gente, como a gente sabe, corre para comprar o dólar, que é considerada aí a moeda mais segura do mundo, o que justifica nessa valorização do dólar nesse momento aí no acumulado do ano. O mercado hoje então está volátil, o Ibovespa também está volátil, agora ele está com uma queda de 0,34%, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operando aí na casa dos 78.564 pontos. O Ibovespa que há poucos dias chegou a passar do patamar dos 80 mil pontos, agora está um pouco abaixo disso mais uma vez e acompanha as bolsas lá fora. O mercado hoje fala em um dia mais tranquilo, com otimismo aí avaliando o início da normalização da economia em alguns países, reabertura de alguns mercados, de comércios em alguns países da Europa, com o número de casos aí de propagação de novos casos de coronavírus já começando a diminuir lá fora, então o mercado vai avaliando tudo isso. Fora isso também hoje foram divulgados dados em relação ao desemprego nos Estados Unidos e vieram muito em linha com o que estava sendo esperado já pelo mercado. O número de procura aí pelo seguro-desemprego nos Estados Unidos, né, que foi recorde nos últimos dias, como a gente viu, agora nessa semana ele já começa a diminuir. Então isso tudo, claro, que é acompanhado de perto pelo mercado financeiro. E hoje os analistas também estão aguardando um discurso do presidente norte-americano Donald Trump para falar sobre uma possível flexibilização na questão do isolamento social nos Estados Unidos, o que deve ser acompanhado aí, claro que muito de perto, por parte também dos analistas de mercado e deve impactar no mercado financeiro entre hoje e amanhã. Outro dado importante que deve ser divulgado na noite de hoje é em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto da China, a segunda maior economia do mundo. Evidentemente, todos esperam uma queda no PIB chinês e se isso acontecer, vai ser a primeira queda aí
no primeiro trimestre do ano, desde 1992, lá no PIB chinês, então, para esse primeiro trimestre do ano. Então, desde 1992 que isso não acontece. E lembrando que o avanço do PIB, né, todos os anos lá na China, ele é maior do que muitas economias, ele gira em torno de uns 5% até 6% de avanço. Então, agora com essa expectativa de recessão, e claro, em função aí dos efeitos do coronavírus. Mas como a gente falou essa semana, o Fundo Monetário Internacional fala dessa recessão econômica para 2020, mas apontando já um cenário de recuperação em 2021 para todos os países e para a economia global aí de um modo geral. Então, esses fatores vêm ditando o ritmo dos negócios hoje. Como eu falei, né, alguns países como Europa, Itália e Espanha começam a apresentar sinais de desaceleração na chamada curva de contágio de coronavírus. Isso pode abrir espaço para o relaxamento nas quarentenas, inclusive nesses locais. Os analistas também citam a expectativa em relação à fala do presidente, como eu citei, né, em relação a uma possível flexibilização também nos Estados Unidos. A gente acompanha tudo isso e, evidentemente, os reflexos disso no mercado financeiro. Hoje o tom positivo prevalecia ao longo da manhã aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, como eu disse, acompanhando as bolsas da Europa, mas agora a gente já vê o Ibovespa oscilando aí com uma leve queda nesse momento. A gente acompanha tudo isso e traz mais informações do mercado financeiro mais tarde, mas daqui a pouquinho eu volto para falar de uma notícia aí da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Por aqui eu sigo falando de soja. Há pouco eu destacava as vendas fracas da oleaginosa pelos norte-americanos. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja negociada em Chicago. Posições de curto prazo vindo com nova queda. Nós temos aqui um registro de queda nos últimos 5 pregões para a soja. Posição de maio, $8,40 o bushel. Julho, $8,48 mais 6. Agosto, 8,51. Setembro, $8,51 mais 6 por bushel. Fala agora, você viu que o dólar vem em queda, soja em Chicago queda também. Vamos saber agora como é que vem as posições ou as marcações de indicadores para preços da soja nos portos. Paranaguá e Santos, você tem aqui, mantendo os valores, R$ 102,00, é o valor que nós tínhamos nesta última quarta-feira nos dois portos. É o que mostra a Grãos Corretora, que nos traz as informações diariamente aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco você tem o milho como um dos temas de destaque aqui no programa. E ainda hoje você vai saber como é que foi esse boletim ProHort, que foi apresentado pela Conab na manhã desta quinta-feira, mostrando elevação de preços para produtos cítricos no Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, a Conab realiza amanhã um leilão de frete para remover 35.800 toneladas de milho do estado do Mato Grosso. E os destinos serão as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste e também os estados de Goiás e Rio Grande do Sul. As empresas interessadas em participar devem comprovar que tem atividade econômica principal de transporte de cargas e, como nos trazia nesta última edição 3 do Agricultura BR na tarde de ontem, a Sara Kischoff tem que estar cadastrada na Bolsa de Mercadorias. Além disso, é indispensável a inscrição em sistemas como o Cadastro Unificado de Fornecedores e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Também no Sistema de Registro e Controles de Inadimplentes da Conab. O transporte de milho realizado pela Conab tem o objetivo de abastecer o programa de vendas em balcão operado pela companhia em todo o Brasil, onde pequenos criadores e microagroindústrias têm acesso a produtos agrícolas através da disposição dos mesmos produtos.
Tem muito milho represado nos Estados Unidos. A estimativa de estoque de passagem da safra norte-americana é extremamente elevada, ainda mais com a situação da paralisação das atividades nas usinas de etanol, que lá são feitas à base de milho. Pelo menos metade delas pararam as suas atividades e muitas anunciaram que não voltam ao negócio. Isso por conta da crise do petróleo, seguido da crise do Covid, que faz com que se tenha um consumo menor. Além de o preço estar muito baixo, pressionado pelo petróleo, ainda tem um consumo baixo de combustível nos Estados Unidos. Ainda assim, hoje nós temos alguma recuperação pequena, mas tem uma recuperação para os contratos com milho em Chicago. Posição de maio, $3,21 o bushel, julho, 3,28, setembro, $3,33 e dezembro, $3,42, mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago. E nós temos falado muito dos mercados de soja, também de carnes, em relação aos efeitos da Covid-19, até mesmo café tendo bom desempenho com esses efeitos que acabam surgindo e sendo boas, trazendo boas oportunidades de negócios para a cadeia produtiva. Um mercado também que tem conseguido ter bom desempenho é o de suco de laranja, e foi isso que nós questionamos ao professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, que participa diariamente aqui do Agricultura BR, e respondeu essa questão. Suco de laranja é um mercado que se beneficiou. O aumento do consumo nessas semanas aí, por conta da entrega de vitamina C, por conta de ser um alimento líquido muito nutritivo, foi interessante tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então essa é uma boa, um bom impacto, né, do coronavírus na agricultura brasileira, e pega o setor num momento onde a safra acabou, foi muito boa, nós estamos com estoques, estamos com um câmbio favorável e tem produto suficiente para ser entregue tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É um setor com uma logística muito eficiente, é um setor que domina o mundo, né? O Brasil praticamente tem 80% de market share das exportações mundiais de suco de laranja, então é uma boa surpresa torcer para que esse cenário continue e as pessoas voltem a consumir o suco mesmo depois dessa pandemia, sabendo que ele é um alimento líquido, né? O Brasil tende a ganhar muito com isso. Vamos saber agora dos negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui as posições negociadas hoje com queda, vai girando ali em torno de $1,19 a libra-peso até 1,22. Esses valores que nós temos visto aí nos últimos dias. Posição de maio agora vem a $1,19 mais 30 por libra-peso, julho $1,20 mais 30, setembro $1,21 mais 25, dezembro $1,22 mais 40 por libra-peso. Olha, deixa a tela aqui um pouco em Nova York. Essa é uma das questões que a gente tem trazido essa semana. Nesta semana, inclusive, nós tivemos o Dia Mundial do Café, no último dia 14, e trazíamos uma entrevista com o Eduardo Carvalhais, e nós comentávamos alguns temas importantes, por exemplo, como as janelas de oportunidades de negócios estão boas para a cafeicultura. Para se ter uma ideia, essa janela está tão interessante do ponto de vista de remuneração ao cafeicultor brasileiro, que pelo menos 1/3 da safra 2021, que nem foi plantada ainda, já está negociada. Destaque aqui no Agricultura BR. Falamos agora de café robusta, negociado na Bolsa de Londres. A referência dos negócios é em dólar e tonelada. Nós temos acompanhado quedas frequentes para o robusta e hoje não é diferente. Posição de maio negociada a $1.165 a tonelada, com recuo de 0,34%. Julho perde 0,33%, vindo para $1.202 a tonelada. Setembro, $1.218, recua 0,49%. Novembro, $1.236, com queda de 0,56%.
Na manhã de hoje, a Conab divulgou o 4º boletim ProHort, mostrando os efeitos da Covid-19, como que isso influenciou os negócios nas centrais de abastecimento de todo o país. Quem traz mais informações a respeito deste assunto é Sara Kirchhoff, que volta ao Agricultura BR. Sara. Pois é, Fabiano, nesse relatório aí da Conab mostra que muita gente correu para comprar diversas hortaliças, aí, especialmente no período inicial de isolamento, né, quando as famílias ficaram com medo de desabastecimento durante esse período de quarentena. Aí, claro, veio a ministra da Agricultura e diversos órgãos aí do setor produtivo falando que não há risco de desabastecimento no Brasil durante esse período, né? Felizmente, a gente é uma potência em diversos segmentos aí da agropecuária, então não teria esse problema de abastecimento, as pessoas acabaram se tranquilizando um pouco mais, mas no início houve uma grande corrida para comprar diversos produtos e isso evidentemente influenciou nos preços e também o isolamento, de acordo com a própria Conab, ele acabou mudando a dinâmica de comercialização nas ceasas, por exemplo. Então, houve uma elevação de preços em alguns produtos. E aí, esse relatório da Conab, que foi divulgado hoje, ele destaca a cenoura. Só que a cenoura, conforme a própria Conab, ela já vinha em alta desde o mês de janeiro, então foi o produto que mais subiu agora nesse início de ano, mas depois de ter atingido preços mais baixos aí em novembro e dezembro do ano passado, então até seria um cenário de recuperação para esse produto. Eles também destacam outras hortaliças aí que tiveram altas fortes durante esse período, que foram principalmente a batata, a cebola e o tomate. O tomate, inclusive, a gente falou sobre ele esses dias, quando nós trouxemos a inflação aí atualizada. No caso da alface, a Conab explica que houve uma maior oferta nos mercados, mas menor demanda pela alta percebilidade e porque os consumidores acabaram evitando consumos de produtos produto perecível, evidentemente, e porque os consumidores acabaram evitando o consumo de produtos crus durante o período de quarentena. Então, foi observada uma mudança de comportamento em relação a vários produtos. Isso aconteceu com as hortaliças e houve também, conforme o relatório, uma busca maior, falando em frutas, por frutas cítricas, né, pela laranja principalmente. Você mostrou agora há pouco uma entrevista falando sobre isso e esse relatório da Conab vem ao encontro disso, né? Muitas pessoas comprando mais laranja, frutas aí para buscar a vitamina C de uma maneira natural. Lembrando, né, que elas auxiliam também na imunidade, então passaram a ser mais procuradas pelos consumidores essas frutas e esse fato elevou a demanda e pressionou as cotações também. O relatório da Conab também fala, né, que além desse acompanhamento então mensal do boletim ProHort, a Conab também tem monitorado a oferta de demandas dos hortifrutis e os preços nos entrepostos para gerar relatórios semanais que são enviados depois ao Comitê de Crise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E as últimas análises realizadas informam que as ações preventivas adotadas pelas Ceasas têm garantido que os produtos hortigranjeiros continuem chegando de forma segura a todos os usuários de entrepostos. Então, informação aí da Companhia Nacional de Abastecimento. E em relação a esse assunto, né, você conversou com a gerente de modernização do mercado de hortigranjeiros da Conab, a Joyce Rocha Fraga, que fala também dos hortigranjeiros. A gente vai acompanhar agora essa entrevista. E nós destacamos agora na programação o 4º boletim ProHort, que foi divulgado pela Conab na manhã desta quinta-feira. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com Joyce Rocha Fraga, ela que é da Conab, explica os dados e como que eles foram apurados e divulgados no dia de hoje. Joyce, um prazer falar contigo aqui no Canal do Boi. Como é que foi essa apuração? A situação da Covid-19, do coronavírus, trouxe diferenças, trouxe alguma percepção diferente nesse boletim apresentado hoje? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Bem, nesses dados nós trazemos as informações do mês de março, em relação ao mês de fevereiro e também trazendo uma perspectiva para o setor no mês de abril.
O cenário das medidas de enfrentamento ao coronavírus mudaram, sim, as características da comercialização. Na primeira quinzena de março, tivemos uma corrida aos supermercados, às lojas de hortifruti. Os consumidores eles tinham temor de um possível desabastecimento e, com isso, tentaram estocar uma quantidade, então tivemos uma pressão na demanda. E já na segunda quinzena, uma redução no movimento nessas centrais de abastecimento, principalmente pelo fechamento de bares e restaurantes, que são potenciais usuários dessas CEASAs. Neste mês, nós publicamos os dados com relação ao mês de março, e os resultados realmente foram de alta para alguns produtos, para as principais frutas e hortaliças, e essas altas, elas são sazonais, são características para essa época do ano, mas também tivemos uma influência desse cenário atípico que estamos vivendo. Tá certo. Joyce, em relação aos produtos, aqueles que estiveram ou estão com maior demanda nas centrais de abastecimento, tem já uma percepção de quais são eles e os motivos que fizeram com que ele se destacasse mais em relação à demanda? Então, nós percebemos um aumento da demanda pelos citros, principalmente laranja, limão. A gente percebeu um aumento da demanda que foi possível associar à pandemia de coronavírus. Os consumidores eles estão procurando esses alimentos ricos em vitamina C para aumentarem a sua imunidade, e com isso a gente percebeu esse aumento da demanda. As folhosas teve uma redução na demanda, são vários fatores que explicam. Primeiro, que os consumidores, é mais difícil de consumi-las porque elas são muito perecíveis e eles não conseguem acondicioná-las por muito tempo. Além disso, a gente notou um aumento no fornecimento de marmitas, né? Os restaurantes fechados, eles passam a fornecer marmitas, e nessas marmitas, as folhosas, elas geralmente não fazem parte desse quadro alimentar. Então, todos esses fatores aí contribuíram para a redução nessa procura pelas folhosas. Tá certo, então, Joyce, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, tenham todos um bom dia. Tá certo, conversamos aqui a respeito do boletim ProHort, que foi divulgado na manhã desta quinta-feira. E a Coamo é uma cooperativa do estado do Paraná, localizada em Londrina. É uma das mais importantes do país, porque é a 9ª principal empresa do agronegócio brasileiro. Você vai saber como é que tem sido as atividades dessa cooperativa no estado do Paraná e como ela tem conseguido trabalhar com os produtores rurais. Bom, diante logo do princípio das recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, mesmo antes que os municípios tomassem essas atitudes de restrição de circulação, a Coamo criou o seu comitê de prevenção do coronavírus e adotou medidas para garantir a segurança tanto dos funcionários quanto dos cooperados e da comunidade, de uma forma geral, adotando 3 pilares fundamentais, quais sejam a da restrição da circulação, a restrição das aglomerações e a higienização de pessoas e ambientes. E conseguiu adotar medidas e fornecer estruturas, materiais, para garantir que esses 3 pilares fossem cumpridos de forma eficiente. E quanto às atividades do momento, nós estamos no momento final da safra de verão, uma safra que foi recorde de produtividades e produção. Estamos recebendo mais de 90 milhões de sacas de soja e mais de 4 milhões de sacas de milho. Então é um recorde, na questão da soja é um recorde de verão. E os preços, em função de todos esses problemas, o dólar acabou tendo um comportamento de alta e gerou também um aumento de preços dos produtos agrícolas. Houve uma fixação bastante acelerada por parte dos agricultores,
basta dizer que nessa safra, em março, final de março, nós estávamos com praticamente 70% da safra já negociada pelo produtor, as vendas por parte da cooperativa no mercado externo já com os meses até outubro praticamente todo tomado na exportação, e as indústrias no mercado interno também com grande movimentação, operando a plena capacidade. Então, todas as atividades da agricultura, que é uma atividade essencial, que tem que continuar produzindo alimentos, que nesse momento é fundamental que não haja um desabastecimento e que a agricultura possa seguir o seu caminho, né, sabendo, sempre lembrando que a agricultura tem o seu tempo, que não há como adiar o plantio de verão, o plantio de inverno, eles têm que acontecer no momento certo para garantir que não falte alimento lá na frente. Então as atividades estão bastante aceleradas, bastante avançadas até, estamos no momento agora já negociando, acertando com os produtores o plantio da safra de verão futura, né, que começa em setembro, e com isso tudo dá para se dizer que a agricultura vive um momento um pouco diferente dos demais segmentos, uma vez que é uma atividade essencial, é uma atividade de produção de alimentos. E a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, com o Ministério da Agricultura, lançaram uma plataforma digital que reúne aplicativos, quem presta serviço de fretes, comercializa produtos agrícolas e vários outros tipos de fatores para facilitar as negociações durante esse período que o mundo inteiro atravessa, aqui no Brasil também, da Covid-19. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. A ideia do programa é estimular a venda dos produtos do agronegócio brasileiro. Ideia da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. O ambiente é online, ou seja, computador e celular, tudo na palma da mão. Você vai ter lá fornecedores de serviços, fretes, logística, tudo para facilitar a vida dos produtores rurais na hora de vender. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Matheus Ferreira, que é coordenador de inovação da CNA. A CNA está lançando hoje, para todo o Brasil, uma plataforma de comércio eletrônico, no qual o objetivo é justamente tentar diminuir um pouco a distância de quem produz e de quem compra. Então a plataforma ela tem, em parceria com o Ministério da Agricultura, ela tem principalmente 3 grandes cadastros, né? O primeiro cadastro é o cadastro do produtor rural e da sua produção, em qual região ele se encontra e quais canais de comercialização ele costuma utilizar. O segundo cadastro, né, é um cadastro de compradores. Esses compradores podem ser redes de supermercados, sejam as nacionais, municipais, podem ser aplicativos de comércio eletrônico que já trabalham com esse tipo de serviço e de compra e venda de produtos, e compradores em geral. O objetivo é a gente poder listar e citar quais são os produtos que os produtores têm, que estão com dificuldade de escoamento, e aproximá-los dos compradores. E o terceiro grande cadastro, um cadastro muito importante, é o cadastro de transportadores, com o objetivo de facilitar o escoamento dessa produção, seja para volumes maiores, onde você precisa aí de um serviço de transporte um pouco mais qualificado, um pouco maior, mas também serviços de transporte e frete municipais para pequenos volumes. Então o objetivo é a gente divulgar bastante essa plataforma, o Ministério da Agricultura está dando todo o apoio, nós estamos conversando com diversos parceiros para serem tanto transportadores como também compradores dessa produção rural, e a gente vai, à medida do tempo, avançando e evoluindo com novas funcionalidades na ferramenta. A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil vai disponibilizar também para o produtor rural um guia para ele tornar mais atrativo os produtos na hora de vender pela internet. Tá tudo lá no site da CNA, você entra, as informações todas
disponíveis para você. De Brasília, Saulo Lopes. E as exportações do setor da fruticultura seguem normalmente. Apesar de ter algumas limitações por conta das questões ligadas ao Covid-19, as coisas continuam andando muito bem, os embarques têm ocorrido e este é o assunto desta entrevista de Sara Kirchhoff. Seu Guilherme Coelho, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu vou começar te perguntando sobre as exportações. Vocês do setor da fruticultura têm observado alguma limitação nos portos ou está tudo normal nesse momento? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal do Boi. Oi, Sara, eu queria abraçar todos do canal do Boi. Olha, graças a Deus, eu até fiz uma reunião a semana passada com a diretoria da Abra Frutas. E em relação a isso, todos os portos, as exportações de fruta via navio estão funcionando normalmente. A gente continua recebendo os pedidos, a logística está acontecendo, tudo está normal até o presente momento. E em relação ao transporte aéreo, né, que a gente sabe que foi reduzido no Brasil imensamente aí em função do coronavírus e uma parte das exportações de frutas saem pelo transporte aéreo, né? Pelo que você falou, são 8% mais ou menos. Esses 8% estão sendo transportados de que forma? Ou como é que está acontecendo aí essa logística para contornar essa questão do transporte aéreo? Olha, em relação às exportações de frutas aéreas, estão totalmente colapsadas, tá? A grande maioria das frutas, elas vão nos porões dos aviões de passageiros. Como diminuiu-se muito, então está praticamente isso zerado. Existem os aviões cargueiros, mas que eles estão sendo ocupados em trazer máscaras e equipamentos para o Brasil. Então, infelizmente, não está funcionando. Além de que os pouquíssimos que funcionam, o preço de 1 quilo de fruta exportada via aérea em torno de R$1, agora o número está em $1, desculpe, agora está em $2,2 por quilo, então não compensa. Então, de fato, nós estamos praticamente parados com as exportações aéreas de frutas. E esse produto que iria pelo transporte aéreo, ele está indo por navio ou ele está ficando por consumo interno? Olha, cada exportador, ele faz esse trabalho, entendeu? Muitas vezes ele manda para o navio, muitas vezes vai para o mercado interno. Aí, cada caso é um caso, ele vê o que é que melhor a fruta se adequa naquele momento, se ele pode segurar um pouco na câmara fria, se ele pode até segurar um pouco no pé, mas enfim, cada um está fazendo o que mais é conveniente nesse momento. E nesse momento não existe nenhum tipo de restrição às frutas brasileiras lá fora, só para a gente entender quais os países que mais estão demandando também. Não, veja só, as demandas continuam normais, tá certo? As demandas, geralmente, nós exportamos para os Estados Unidos. O grande peso das exportações de frutas é a Europa, não é? A Europa e também a Inglaterra continua pedindo. Então, de fato, existe uma normalidade entre os pedidos e entre a logística para que chegue lá via navio. E em relação à questão interna, como é que está o consumo no Brasil durante esse período de pandemia e de isolamento social? Vocês perceberam alguma alteração, tanto para mais quanto para menos? E como é que está o transporte por aqui pelas nossas rodovias? Olha, o CEAGESP, que é o maior, vamos imaginar, onde as frutas se concentram, grande parte, para serem distribuídas, ele funciona normal. Hoje é muito importante, como os outros CEAGESP também. No primeiro impacto, de fato, as demandas diminuíram um pouco, mas já voltam a se normalizar. Tá? O CEAGESP está funcionando, as redes de supermercados também estão comprando. Há, de fato, uma demanda um pouco menor, mas nada que diga que a gente está perdendo fruta no pé, que a gente está estocando fruta na câmara fria porque não tem comprador. Está fluindo, não está fluindo no mesmo momento. E a cada vez a gente está notando que a coisa está se normalizando.
Eu penso também que, no primeiro momento, as pessoas foram fazer compras de itens básicos, né? E vendo agora que estão em casa, geralmente agora voltaram a consumir normalmente as frutas, que é um lanche de manhã, à tarde, uma sobremesa. Então, isso está acontecendo e voltando à normalidade. Em relação à logística, também continua. Eu quero aqui, em nome de todos os produtores de frutas, agradecer demais a todos os caminhoneiros, a todas as pessoas que fazem os CEAs, os supermercados, porque o nosso negócio, Sara, é considerado uma coisa essencial. Então, nós não podemos parar. O que a gente fica dizendo é que vocês fiquem em casa, tá certo? Respeitando os comandos da Organização Mundial de Saúde, que nós continuaremos trabalhando para que não falte fruta para vocês, com todos os cuidados com os nossos trabalhadores rurais, agrônomos, equipes técnicas. Nós, geralmente, que exportamos, Sara, precisamos ter todos os certificados internacionais. E esses certificados, eles começam com as boas práticas de higiene, né? Então, nos packing house, a gente, de 2 em 2 horas, todas as pessoas que manuseiam frutas, elas lavam as mãos na hora de entrar, na hora de sair. Nós estamos sanitizando todos os ônibus que transportam os trabalhadores rurais. Nos refeitórios, eles estão sentados numa distância maior. Tem álcool gel e álcool 70 distribuído em todas as fazendas. Então, nós queríamos aqui agradecer e dizer que nós estamos fazendo a nossa parte de dar uma condição a melhor possível para que o trabalhador se proteja do coronavírus. Muito importante, viu, todos esses cuidados e também esse seu agradecimento aí para a categoria, né, que continua trabalhando, e para quem transporta também. E em relação ao fruticultor, Guilherme, qual que é a principal preocupação deles hoje, se é que ela existe? Olha, o fruticultor é muito bom a gente saber, vocês que trabalham muito, e eu assisto o canal do Boi, né, com a pecuária, né, que a gente vê muita soja, muito algodão, muito milho, que nos orgulha do nosso país, mas quem emprega neste país no agronegócio é o fruticultor. Então, isso é muito importante a gente dizer nesse momento. Então, o que nos preocupa hoje é o quê? É a saúde do trabalhador, saúde das pessoas que estão trabalhando para fazer com que a fruta chegue na mão de milhões de brasileiros e no mundo inteiro. Então, isso é o que nós precisamos. Regras rígidas têm que ser obedecidas. As fazendas hoje estão comprando, eu tenho uma informação muito boa, termômetros digitais, e estamos fazendo todos os procedimentos para cuidar das pessoas que trabalham na fruticultura do Brasil. Muito bom. Guilherme, você comentou, né, que não existe nenhuma restrição para as frutas brasileiras nesse momento, e que bom, né? E eu queria saber, claro, esse momento ainda é muito delicado, mas se há uma perspectiva de expansão aí nas vendas das frutas brasileiras para outros países, que a gente sabe que isso aconteceu recentemente em relação à abertura do mercado do melão para a China, por exemplo. Existe uma perspectiva, de repente, depois que tudo isso terminar, de expandir outros mercados aí, outras frutas, inclusive? Olha, eu assumi há pouco tempo na Abrafrutas, fizemos uma reunião da diretoria e nos incomoda muito o percentual de frutas que nós exportamos. Do que nós produzimos, nós não chegamos entre 3% e 4%. É muito pouco. Nos preocupa também a quantidade per capita de consumo de uva do nosso mercado interno. Então, eu penso que qualquer empresa, governo, todo mundo que fez um planejamento estratégico, ele hoje tem que ser jogado fora e tem que ser feito um novo planejamento estratégico. E nós iremos fazer também na Abrafrutas. Nós temos meta, eu como presidente, a nossa diretoria, de que nós possamos, de qualquer maneira, fazer campanhas e pedir ajudas, parcerias. O brasileiro precisa comer mais fruta. A fruta é um ambiente muito saudável. A fruta é um ambiente rico em vitaminas, em sais minerais. Você pode comer a qualquer hora, é saudável. Bem como nós precisamos aumentar as nossas exportações e abrir novos mercados. Agora mesmo foi aberto o mercado da China para melão. A segunda fruta que está em encaminhamento é a uva. E nós vamos ver o máximo de frutas que nós possamos mandar
para a Ásia, bem como tentarmos exportar cada vez mais. Nós temos um país sensacional, nós temos sol abundante em algumas áreas, eu vou agora falar um pouco do Vale do São Francisco, que é onde eu estou, em Petrolina, Juazeiro, aquela região, né? Nós temos as águas do São Francisco, nós temos um povo trabalhador, então nós temos tudo para produzir uma uva de qualidade, um melão de qualidade, a nossa maçã é fantástica, o nosso avocado é fantástico, a nossa melancia, enfim, nós temos frutas muito boas. O que precisamos agora, e o governo tem ajudado, eu quero dizer a você que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem sido uma parceira nossa em todos os momentos, e se Deus quiser, vai passar tudo isso e nós vamos ter números muito positivos nos próximos anos de exportação de frutas e também de consumo de frutas no mercado interno. Eu estou muito animado para isso, Sara. Muito bom, seu Guilherme. Eu ia aproveitar esse gancho e justamente te perguntar. Agora o senhor assume, né, a presidência da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, né? Assumiu aí há poucos dias. E eu ia te perguntar justamente quais são os principais desafios. Imagino que a questão de ampliar as exportações seja um deles, né? Com certeza. A gente está na mente de aumentar o número de sócios. A Abrafruta hoje tem 76, 78 sócios. Nós hoje comandamos praticamente 60% das exportações saem de associados da Abrafrutas. Então, isso é um desafio que nós temos. E os outros desafios, é como ele disse agora, é fazer campanhas, fazer parcerias para aumentar o consumo interno, aumentar o consumo externo, tá certo? Para que a gente possa levar nossas frutas a todo mundo. Perfeito, seu Guilherme. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal do Boi e até mais. Tá, eu lhe agradeço, um abraço a todos, tudo de bom. E assim nós encerramos por aqui e devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Tá, e agora eu vou mudar de assunto, parar de falar da produção agropecuária, da agricultura, para falar de algumas atrações aqui do canal do Boi. E essa que eu vou tratar agora é extremamente tradicional. Por quê? No próximo dia 24, olha o horário. Dia 24 vai cair uma sexta-feira a partir do meio-dia. Então a gente vai estar, a Agricultura BR vai estar o pessoal todo por aqui, mas vai estar assistindo esse grande evento, esse grande leilão. Acontece o leilão precoce total. Na edição desse ano, claro, será virtual por conta das condições que nós temos hoje no país. Serão colocados em ofertas 3.000 animais. A realização, é claro, é da Leilosul. E quem dá o recado a respeito desse grande evento é o nosso amigo Marcos Soriano. Amigos, clientes do SBA da Leilosul, dia 24/4, uma sexta-feira, uma data especial, a Leilosul estará realizando o 22º leilão precoce total. Este ano não será um leilão presencial, será um leilão virtual, transmitido pelo canal do Boi. Machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial, da mais alta qualidade, grandes fazendas, produtores por excelência, estarão vendendo 3.000 animais confirmados no leilão virtual da Leilosul, com transmissão pelo canal do Boi. Você não pode perder a oportunidade de fazer os bons negócios. Dia 24/4, sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, com transmissão pelo canal do Boi. Você é nosso convidado, não perca a oportunidade de fazer os bons negócios na capital do bezerro precoce. Essa semana está repleta de grandes oportunidades para você aqui pelo canal do Boi, aliás, como sempre. Hoje à noite, por exemplo, você tem a raça Nelore desfilando por aqui. São animais oriundos do estado do Paraná, só que fêmeas. Grande leilão que você vai acompanhar na noite de hoje, no horário tradicional da pecuária do Brasil, às 20h30. É claro que é aqui pelo canal do Boi. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com ele. Ele está trabalhando bastante essa semana, né? Ele apareceu bem, né? Que ele começou a trabalhar bastante. Adriano Duval, prazer falar contigo mais uma vez. Nós temos um leilão, né, que de certo modo é mais um leilão do Paraná, mais uma continuação do leilão que teve na terça-feira, só que agora com fêmeas. Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde aos amigos do Brasil. É bem isso que você destacou mesmo, né? Tivemos o leilão de touros na terça-feira, foi um sucesso, graças a Deus foi muito bom. E hoje nós temos o leilão de fêmeas, fêmeas oriundas também desta mesma genética, por isso traz o nome Fêmeas Qualidade do Paraná. E aí nós temos basicamente os mesmos vendedores também, a Fazenda Ângelos colocando os seus animais à venda, a Fazenda Cachoeira 2C, nós temos a Santa
Santa Helena, que vem com um gadão ímpar, diferente. Pode colocar um pool de imagens que eu tenho aí. Eu tenho 4 pool de imagens para te apresentar. É que o povo quer ver a imagem dessas fêmeas. É o gado que o povo quer ver, né? Exatamente. Pode colocar na tela para nós, por favor. Enquanto essas imagens vão rodando, nós temos alguns lotes de fêmeas de novilhas, né? São vacas prens. Jovem, todas as vacas estão prens, viu, gente? Todas que nós vamos vender estão prens. Nós temos alguns animais mochos, você está vendo aí, inclusive, nesse lote que vem por conta da Fazenda Santa Helena. Nós temos aí filhas do quadradão, quando se fala da genética do mocho. Temos filhas do quadradão, nós temos genética do remanso rabino, nós temos genética do oficial, temos genética aí, Lengruber, né? Temos do USP, que vai a Quisco também, do gado mocho. Olha para você ver, tem uma ideia aí, ó, em vaca quark, viu? Né? Então nós temos animais consagradíssimos dentro do mocho. Por exemplo, nós temos mocho vôculo. Tem mocho vôculo, tem mocho USP, tem mocho colonial OB, são filhos do colonial OB, né, que vão à venda nesse leilão hoje à noite a partir das 20h30 com transmissão pelo canal do Boi. Aí nós temos a onça parda vendendo também. Pode ir alternando entre os pools de imagem que nós temos aí, pode mostrar que vai variando dos vendedores, dos criadores, né? Nós temos filhas do Locan é provador, que vai à venda também, vem por conta da Fazenda Onça Parda, tem que parabenizar aqui. Nós temos filhas de quem? Do Locan, 2, 3, 4 filhas do Locan. Tem Jabriel também, que vem por conta do Vale da Cegonha. Quantas fêmeas nós temos exatamente em oferta hoje? Nós temos hoje 50 fêmeas em oferta. Nós temos 50 fêmeas. É uma grande oferta. O Silvestre está por aqui? Silvestre está por aqui. Está lá embaixo, nós estamos fazendo a hora de entrada agora. Está aqui no canal. Um grande abraço para ele. Ele estava há pouco tempo no ar. O Adriano está pedindo para colocar os lotes. Então, se a gente tiver os lotes já com a numeração de lançamento na noite de hoje... Pode colocar. Pode colocar o lote 2, por exemplo. Lote 2, aí, esse pool de imagem, é interessante esse pool de imagem aí, também é bom, interessante, bom, olha que bezerro que ele passou lá. Olha esse gado que vem por conta da Fazenda Santa Helena, realmente um gadão, viu? Parabéns à Fazenda Santa Helena pela qualidade dos animais que nós vamos vendendo, mas é assim, ó, só para deixar claro para os amigos terem uma ideia, esse é o gado agrupado, né, que nós vamos vender. Agora você pode ver, nós vamos vender a Fazenda Ângelos, vai vender filhas do armador, bem avaliadas, são fêmeas prens, vai prem do Caraíba com previsão de parto para agosto. A Ângelos vai vender também com aqui genética do Lengruber, né, da Mundo Novo, com previsão de parto para setembro. Então, como eu disse, todas as fêmeas que você está vendo aí, essas fêmeas estão prens, vão à venda hoje à noite. Essa aí vem por conta da Fazenda Ângelos, né? O lote é o 2, é aquele que eu havia comentado, uma filha do armador. O armador é touro e chorel, é o touro que mais tem filhos em central no Brasil hoje, é o armador, que é o pai dessa vaca que você está vendo aí, um touro muito bem avaliado, inclusive, e ela vai prem, viu? Ela vai prem em companhias confirmadas e a previsão de parto é para agosto, vai parir dentro da estação, né? Então, realmente, são animais interessantes que não podem, de forma alguma, passar despercebido. O lote 6, se tiver no jeito, pode colocar na tela, vem por conta da Fazenda Ângelos também. Aí é uma que vai prender o canastrão, com previsão de parto para setembro. O telefone da Connect vai aparecendo para que os amigos possam fazer os seus investimentos e manter contato. Outra coisa, se você não tem cadastro, faça o seu cadastro antecipado, faça o seu cadastro agora mesmo, para estar apto a lançar nesse leilão. Maranhão é um touro da Bom Sucesso. Esse é o lote 6, que é um filho do remanso sabiá. E ela vai prender o canastrão. O canastrão é bitelo DS, numa vaca Big do BJ, né? Então, nós temos linhagem Lengruber, nós temos linhagem da Bom Sucesso. A Bom Sucesso é onde resgatou essa linhagem do Nelore através do polonês, um touro muito conhecido e muito forte com as suas características de precocidade. Então, esse é o lote 6 que nós vamos vender hoje à noite. E esse da Fazenda Ângelos, né? Se nós mudarmos de vendedor, você vai ver que a qualidade vai mantendo mais ou menos a mesma coisa. Se nós formos para a Cachoeira 2C, por exemplo, você pode trazer e colocar na tela o lote 16, por exemplo. O lote 16 pode colocar na tela, é uma matriz DECA 1 para pesa desmama, ela vai parida de DECA 1 também, do remanso USP, da 4ª cria, e vai prende quem? Do Bolt da Matinha. Ela vai prender o Bolt da Matinha. Nós temos ela no... Isso, está na tela. Essa fêmea aí que eu estou comentando para os amigos. Ela vai parida de fêmea, pariu agora no mês 9, e do remanso USP. Essa fêmea que vai ao pé é filha do remanso USP e vai prender o Bolt da Matinha, o lote 16. Lote 18, que vem por conta da Cachoeira 2C também, pode colocar na tela para nós, por favor. Lote 18, quero mostrar para os amigos, é uma fêmea bitelo, aí a linhagem Ludi, uma fêmea bitelo, ela está na sua 6ª cria, ela vai prender quem? Do remanso DIF, né? Tá prende do remanso DIF com previsão de parto para o mês 8. Olha que fêmea interessante, olha que fêmea realmente que vale a pena você fazer o investimento, viu? Quem quer comprar genética de ponta, animais bem avaliados, esta é a oportunidade. É um trabalho muito bem elaborado, a organização do leilão é da Connect Leilões.
E nós estamos vendo, acompanhando essas fêmeas que vão estar à disposição na noite de hoje para a pecuária de todo o Brasil. E são animais que, pela qualidade, pela disposição que tem, ainda são animais que ainda vão ficar no trabalho, na reprodução por bastante tempo, Adriano. Ela traz, né, ajuda a trazer evolução de rebanho, né, para qualquer projeto pecuário no país. É o que nós estamos acompanhando hoje. Quais são as condições desse leilão? Esse leilão é diferente. Ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar em 14 parcelas. É uma regra, o pessoal que faz isso, os promotores do leilão, já estão habituados a trabalhar dessa forma, né? O leilão de touro foi apregoado dessa forma também em 14 parcelas, sendo 2 parcelas duplas, 2 à vista, 2 com 30, e as demais individuais vencíveis a cada 30 dias. E então, funcionou muito bem. Muito bem, foi muito bem. E outra coisa interessante, nós temos o frete facilitado para todo o Brasil. Quem investiu em reprodutores na terça-feira e quer comprar fêmeas, isso otimiza o frete. Então é bastante interessante. Quem não comprou reprodutor porque precisa só de fêmea, está aí a oportunidade. E o frete não é por causa de frete, Fabiano, que nós não vamos fechar negócio. Dá para conversar. E dá para conversar, vamos organizar o negócio. Os telefones de contato estão na tela, o pessoal pode tela. Entrar em contato. Quem não fez cadastro, faz o cadastro também. Temos mais lotes também, Adriano? Tem mais lote para mostrar, você quer ver? Pode colocar o 29 na tela se tiver no jeito, quero pedir o pessoal da técnica lá, para colocar o lote de número 29 na tela para nós. É uma fêmea, ela é filha do Berlock da Bom Sucesso, o Berlock é Rambo, linhagem Lengruber, 650 quilos, né? Uma fêmea que vem com 650 quilos, ela tá prenhe. Ela vai prenhe de quem? Do Kelvin. O Kelvin também é Mundo Novo, com previsão de parto para julho. O 29, quem vai vender é a Fazenda Santa Helena. Pode colocar o 30 é uma filha do USP também, que é interessante. Olha que vaca, olha que vagão de vaca, que vaca interessante, pesada, 650 quilos. Pode colocar o lote 30 que vem na sequência aí, ó. Ela também vai prender ATF. Ela vai prender um touro Lengruber, é o 7117D, 7117, com previsão de parto para novembro. Ela está prendendo USP, outra vaca também interessante, que vale a pena, com quase 600 quilos, vaca carcaçuda. Você quer ver ainda por conta da Santa Helena? Pode trazer o lote 31, o lote 31, a filha do Fagote, ela vai prender o Brutus da J. Machado. J. Machado é do nosso amigo Jerônimo, aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul também, que faz um trabalho muito sério. Grande abraço a ele. Exatamente, está muito bem conceituado na NCP, com animais bem avaliados, na consulta pública ali, entre os 10, 15 touros ali, ele está bem colocado, tem 5, 6 touros da J. Machado. Sério, trabalho sério, com dedicação. De muitos anos de trabalho. Exatamente. Aí são 2 fêmeas, uma vai prender do Brutus, da J. Machado, e a outra está prendendo do Kelvin, que é Lengruber, né? Então nós temos aí 2 linhagens bastante interessantes, e uma é filha do Fagote, o Fagote é quark da Colonial. Quando se fala de pai de fêmea, o quark, ele está entre os primeiros colocados, até hoje, inclusive, apesar do tempo, ele ainda é touro de destaque para produção de fêmeas, né? E a outra está prendendo do Berlock, filha do 7147, que é Berlock da Bom Sucesso. Então, o avô paterno dela é o Berlock da Bom Sucesso, um touro com muita carcaça e durante muito tempo esteve muito bem avaliado. E esse é o evento que nós temos para hoje à noite, Fabiano. Fêmeas de muita qualidade, todas elas, as que não estão paridas e prens, e as que não estão paridas e prens, estão prens. Muito bem, Adriano, obrigado pela participação. Olha, bom trabalho na noite de hoje. Né? Ele bate o martelo, ele vai participar aqui dos outros programas, também na programação ainda até a noite de hoje. Agradeço a participação. A gente vai encerrar, não precisa fazer o fechamento não da câmera, pode abrir de novo. Vou encerrar o programa com a Adriana aqui do meu lado, pode colocar a imagem do leilão da noite de hoje. O Agricultura BR volta logo mais, Adriana, às 16 horas. Aí eu vou falar do pessoal que estava esperando o preço de soja e dólar. Vou falar daqui a pouco, às 16 horas, a gente fala sobre esse assunto. A todos um grande abraço e até lá. Valeu, gente. Tchau, tchau.